aí, pessoal, tudo bem? Nessa semana, no começo da semana, eu fiz um vídeo sobre a seleção de 82, até que continuando um ciclo de vídeos comentando seleções do passado, e tinha prometido fazer um da seleção do Dunga de 2010, até porque muita gente pediu um vídeo sobre a seleção de 2010 depois do vídeo sobre a seleção de 2006, né, que fez um papelão lá na Alemanha. E foi papelão, tá? Foi papelão. E a seleção de 2010 é muito um produto, resultado de todo o processo de 2006. Né? Em 2006 o Brasil dá um papelão, e é papelão. Não vem com essa história, perdeu só de 1-0 da França, não é papelão. É papelão. Não é porque tomou de 7-1 da Alemanha que papelão é tomar 7-1. Tudo papelão é muito. 7-1 é o máximo do papelão, mas as outras coisas também são papelão também. Né? O Brasil jogou um futebol ridículo, descompromissado, com jogadores fora de forma. É inaceitável uma seleção brasileira, uma seleção qualquer chegar na Copa do Mundo assim, ainda mais uma seleção brasileira. Então jogar daquele jeito é um papelão. Perdeu de 1-0 da França, achar que isso tá ok é ser comentarista de resultado. Então não seja um comentarista de resultado, tá? Vamos comentar futebol, e o futebol que o Brasil jogou em 2006 foi um papelão, mesmo chegando nas quartas de final. Em 2010 chegou, em 2014 tomou 7-1, mas chegou na semifinal, foi até mais longe. E foi um papelão maior ainda, né? Mas foi um papelão. E muito do papelão de 2006, eu gravei um vídeo, né, umas semanas atrás falando disso, tinha a ver com algumas coisas. Falta de comprometimento dos jogadores, que alguns chegaram fora de forma e havia acusações que alguns só estavam pensando em bater marcas pessoais. É uma seleção que estava acomodada porque a comissão técnica meio que escreveu na pedra quem seriam os titulares muito cedo, então os jogadores se acomodaram, e também oba-oba na preparação, que acabou tirando o foco da seleção. Esses foram identificados como os principais problemas da seleção. O problema tático que existiu, e eu até comentei naquele vídeo, depois veja o vídeo aqui, no final desse vai aparecer um quadradinho aqui. O problema tático foi meio que esquecido, ou não recebeu tanto peso assim naquele momento. Tá? Então, quando vai buscar todo o processo para 2010, a CBF pensa em alguém que vai tentar fazer tudo do contrário. E quem era essa figura? Foram no Dunga. Por quê? Porque o Dunga era a figura que tinha força, uma pessoa que tinha força, liderança, entendia o peso da amarelinha, a importância de jogar em equipe, já tinha apanhado muito, então aprendeu a apanhar, então aprendeu a ganhar também, e não ia ter medo de fazer o que achasse melhor. E ele até assume com essa orientação. E de fato, o Dunga logo de cara já vai querendo dar um choque, né? Nas primeiras convocações ele nem chama a maior parte dos jogadores de 2006, até para tentar iniciar um processo de renovação, porque muitos dos jogadores de 2006 já estavam deixando a cena, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, tudo, e já começa a investir num time para 2010, então começa a chamar jogadores mais jovens. Depois ele chama as duas principais estrelas de 2006 que cabiam para 2010, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Né, o Kaká já estava aí na reta final do seu crescimento para se tornar o melhor jogador do mundo, e ele acabou sendo em 2008, e o Ronaldinho Gaúcho tinha acabado de ser o melhor do mundo dois anos seguidos, lá em 2004 e 2005. Mas quando eles chegam na seleção, eles ficam no banco, porque o Dunga queria passar recado que ninguém tinha posição garantida. Os titulares, por enquanto, eram quem já estavam com ele, e os jogadores que chegassem tinham que ganhar essa posição. Então já passando o recado que nem Ronaldinho Gaúcho e Kaká, que claramente eram as grandes estrelas da seleção, teriam vida fácil, todo mundo teria que se dedicar, jogar para valer. Que até uma questão até justificável ali do Dunga, acho que não é uma questão das mais importantes, não dá pra ficar batendo nele por causa disso, tá? Além disso, o regime de cobertura da seleção se torna muito mais austero, muito menos oba-oba, né? A mesma relação com a mídia piora, não que a mídia tenha sido diretamente culpada pelo oba-oba, mas muita gente falando, sei lá o que, faz parte do problema, e a imprensa foi vista como parte disso, então, e mais entrevista coletiva, pouca entrevista exclusiva, essas coisas todas, né? Ainda tinha, mas diminuiu bastante. Então, o Dunga veio com tudo isso. E o Dunga também, ele assume a seleção já com uma ideia de jogo. Ele não era e nunca foi um técnico, um grande estrategista, ou um técnico muito versátil, ou com grande conhecimento técnico, tático, estratégico. Tá? Nunca foi. A ideia da CBF principalmente era pegar muito pelo aspecto de liderança dele, mas ele teve uma boa sacada como técnico da seleção.
ele vislumbrou um estilo de jogo, uma estratégia de jogo, um time lá, muito simples, simplista até, mas muito funcional pelos jogadores que ele tinha. O Brasil virou um time que jogou muito em contra-ataque, né? Então, por você jogar tomando iniciativa, jogando no ataque, tudo, e até um nível de complexidade, de jogadas, de movimentação, tudo que o Dunga nem sabia passar direito, tá? Nem era muito a dele. Agora, para fazer jogadas rápidas, ficar atrás, sair rápido, o Brasil tinha as figuras certas. E você precisa treinar menos, porque você só precisa ensaiar algumas movimentações básicas de jogadores que vão se projetar para receber o passe. Então o Dunga monta um time que tem muitos jogadores muito bons para carregar a bola para frente, como, por exemplo, o Maicon, que assume a titularidade na lateral direita, né? O Maicon, que fica como lateral direito, não é o Daniel Alves. O Daniel Alves só aparece depois. O Daniel Alves fica no banco. O Maicon, porque ele era fisicamente muito forte, se projetava muito bem à frente. No meio de campo, Ramires e Elano ganham espaço também, porque são dois jogadores que também são pulmões ali de meio de campo, jogadores que vão pra frente, tudo, tem fôlego. Kaká, que tinha como principal característica, ele era letal nessa jogada de pegar e sair driblando todo mundo, e era um jogador que depois, por uma tabela rápida também na frente, tinha essa capacidade. Robinho, que era um jogador também muito rápido e se projetava, e com o tempo ganhando posição o Luiz Fabiano como centroavante, também um centroavante rápido, não é um centroavante paradão, né? Era um centroavante rápido que vinha de trás, quando o time está todo atrás e sai em velocidade, ele se projetava, Robinho se projetava, Kaká carregava ou lançava. Maicon também. E ainda tinha o Felipe Melo, que ganha espaço também, porque a gente vê isso até hoje. É um jogador com passe longo muito bom, e isso também era aproveitado. Então o Brasil tinha muitas armas para sair jogando, para sair em velocidade no contra-ataque. E o Brasil aproveita muito bem isso. Quando o Brasil precisava tomar iniciativa, era um sofrimento. O Brasil empata com a Bolívia 0-0 no Engenhão, no então Engenhão, agora Newton Santos 0-0, não conseguia passar da defesa. E empata com a Colômbia, não conseguia passar. Contra o Equador ganhou um jogo de 5-0, mas o jogo estava uma tragédia, até que saiu 1-0 e depois o Equador se abre e daí vira uma avalanche de gols no final, né? Mas esse jogo no Maracanã. Então o Brasil tinha muita dificuldade para jogar contra times que ficassem mais atrás. Agora, quando o Brasil tinha o contra-ataque à disposição, aí era um festival, né? Atrás, o Júlio César estava vivendo seu melhor momento, pegando tudo, ele chega a ser o melhor goleiro do mundo ali nesse período, e vários jogos ele é extremamente exigido, e ele pegando tudo ali, fechando o gol. E entre esses jogadores da seleção tinha o Júlio Batista, também era um bom jogador, aí que tinha muita força física e velocidade ali na arrancada, mas como opção o Júlio Batista, né? Bom, o Júlio César pegando muito lá atrás, né, ajudava, e o Brasil saiu em contra-ataque. Em vários jogos das eliminatórias fora de casa, o Brasil foi muito melhor do que em casa. A Argentina, o Brasil empata 0-0 no Mineirão e a torcida do Mineira fica cantando Dunga seu jumento depois daquele 0-0, um jogo horroroso. Jogo de volta em Rosário, que a Argentina marca o jogo para Rosário para fazer toda aquela pressão. Argentina do Maradona, né? Maradona estava treinando a Argentina nesse momento. Bota no Gigante Arroito, lá o estádio do Rosário Central, para fazer uma super pressão no Brasil. 3-1 Brasil. O Brasil vai jogar no Uruguai, no Centenário, o Uruguai vai para frente. O Brasil tá mal, não consegue jogar contra ninguém em casa, pimba, 4-0 Brasil no Centenário. O Brasil vai jogar contra o Chile. O Chile todo, opa, legal, a gente tá bem, assim, montando nova geração, bababá, sei lá o que, vamos pressionar o Brasil, porque o Brasil tá mal, não consegue ganhar da Bolívia em casa, 3-0 Brasil. Então o time do Dunga se sentia muito bem nisso, né? Porque tinham jogadores certos e uma estratégia de jogo que funcionava. Se precisasse de um plano B, aí era complicado, mas para plano A funcionava. O Brasil ganha a Copa das Confederações assim, até ganha de 3-0 da Itália, por exemplo, um jogo que também acabou tendo espaço, depois faz 1-0. Tem um jogo muito sofrido contra o Egito, 4-3, tudo, e contra os Estados Unidos também, 3-2, que o Brasil toma 2-0 no primeiro tempo e vira no segundo no abafa total, porque não tinha tanto espaço, ficava mais difícil, o Brasil sofria nesses casos. Mas, né,
tinha uma cara. E acho que o mérito do Dunga nisso foi assim, ter uma cara e tinha pessoas certas para ter essa cara. Era um time simplista em algumas coisas, era um time sem plano B, era um time que deixava muito jogador importante de fora, porque o Dunga, por fidelidade, por dívida de gratidão, mantinha alguns jogadores, como o Doni, que foi muito importante na conquista da Copa América, como o Kleberson, que até vai para a Copa do Mundo machucado. O Dunga, algumas escolhas bem equivocadas ali, mas por causa daquela coisa do grupo fechado, muito daquela ideologia que você pensa muito do time de 90 para 94, do qual o Dunga fazia parte, né? Mas ele tinha uma cara e por isso o Brasil até vai bem. Não joga um futebol brilhante, mas consegue se virar bem na Copa. Contra a Coreia do Norte, sofre pra caramba. Por quê? Porque a Coreia do Norte fica, o Brasil tem que ficar tocando a bola até achar espaço. Toma 1-0, consegue virar no segundo tempo, mas, né, mostrando que esse tipo de jogo era meio encardido para o Brasil. Contra a Costa do Marfim tenta encarar o Brasil de frente. Daí o Brasil tem até uma ajuda pesada da arbitragem num gol que o Luiz Fabiano mata a bola com o braço, assim, assintosamente, mas o Brasil ganha bem. O jogo contra Portugal foi um jogo muito amarrado, dos dois lados ficando 0-0, mas o Brasil passa em primeiro. Daí contra o Chile era do Marcelo Bielsa, né? O mesmo Chile que tinha tomado uma paulada do Brasil nas eliminatórias em casa, depois tomou duas pauladas na Copa América, porque o Chile vai pra cima, que o time do Bielsa vai pra cima, e deu o Brasil só no contra-ataque. De novo, o Brasil 3-0 no Chile, só no contra-ataque, porque o Chile entregava tudo que o Brasil queria. Que era um time sem muita cabeça ali pra raciocinar direito como enfrentar o Brasil, e todo pra cima, o Brasil só aproveitando o contra-ataque. E daí tem o jogo contra a Holanda, que o Brasil domina o primeiro tempo, é muito melhor, um passe em profundidade, jogada rápida, o Robinho faz 1-0, o Kaká tem uma chance também numa arrancada, o Stekelenburg faz uma grande defesa. No segundo tempo, o jogo muda de perfil, a Holanda se arruma em campo, começa a tirar espaço do Brasil, e daí o Brasil começa a se perder um pouco, né? O Júlio César acaba falhando no gol de empate da Holanda, o Felipe Melo também é expulso por pisar no Robin, e daí o Brasil fica com um a menos, e daí até como mostra de como o Dunga, quando precisou de plano B, o Dunga não sabia o que fazer, o Brasil é eliminado da Copa, e o Dunga tinha uma substituição na mão ainda, ele só faz 2 substituições, podia fazer uma terceira e não faz. Aí, sinal claro de que faltou repertório tático ao Dunga ali para trabalhar melhor essa seleção. Agora, pensando na trajetória da seleção, se o Brasil passasse da Holanda, tinha uma chance muito interessante de ganhar o título. Porque ia pegar o Uruguai nas semifinais, o Uruguai vinha passando com todos os méritos, mas acho que não era a melhor seleção uruguaia desse trabalho do Tabárez. Acho que a seleção uruguaia, por exemplo, de 2018 era muito melhor que a seleção de 2010. E o Brasil era claramente mais forte que o Uruguai, tinha boas chances de ganhar aquele jogo. O Uruguai ainda teria desfalcado do Suárez, que tinha sido expulso contra a Gana por salvar a bola em cima da linha com a mão, tudo. Então o Uruguai era basicamente o Forlan ali. Então acho que o Brasil tinha uma boa chance de passar pelo Uruguai. Se chegasse na final contra a Espanha, era um tipo de jogo que encaixava bem pro Brasil, porque a Espanha era um time muito prolixo. A Espanha que toda a fase de mata-mata a Espanha passou só ganhando de 1-0, ganhando de 1-0 de Portugal, ganhando de 1-0 do Paraguai, sofrendo pra caramba, ganhando de 1-0 da Alemanha na semifinal e 1-0 da Holanda na final, sempre com vitória garantida ou no segundo tempo ou na prorrogação, no caso da Holanda. Então era um time que tinha aquela coisa do tic-tac meio irritante, que era um time que tinha controle do jogo, mas não conseguia definir o jogo. O time tinha muita dificuldade de definir, até perde da Suíça na primeira fase, por isso domina o jogo e não consegue fazer o gol. E isso era um tipo de jogo que encaixava muito bem para o Brasil, porque o Brasil podia pegar a bola, sair em velocidade e ia ter muito espaço contra uma Espanha que jogava adiantada, compactada, tentando pressionar, mas sem saber finalizar. Tanto que a Holanda teve 2 chances espetaculares para ganhar o jogo contra a Espanha, e o Robben perde 2 gols na cara do Cacilhas. Talvez o Brasil não perdoasse a Espanha se tivesse essas oportunidades. Então, o time do Dunga, que era taticamente muito limitado, que tinha equívocos na convocação, mas acertou algumas coisas em cheio, como ter um estilo de jogo que encaixava bem com a geração que ele tinha na mão, ter vendido bem uma ideia ali de filosofia de trabalho, de dedicação ali, um time que assumiu um pouco uma ideia um pouco mais operária ali, e poderia ter sido campeão do mundo. Poderia ter sido campeão do mundo sim, e esteve perto disso.
Faltou justamente um pouco mais de repertório, mas esteve perto disso sim. Aquele jogo controlando pode ter mudado muita coisa ali, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá joinha, se não gostou, não, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e escreve aqui embaixo que lembrança que você tem desse time de 2010. Já faz 10 anos, já faz muito tempo até, tá bom?